Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro e você está assistindo agora o canal Mormonismo Sem Censura, dedicado a ajudar membros e demais pessoas interessadas a melhor compreender a história, doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu lerei o último dos textos sobre os tópicos do Evangelho publicados na página lds.org. O texto de hoje se chama Paz e Violência entre os Membros da Igreja no século XIX. O texto aborda a vida dos membros da Igreja no século XIX, no Velho Oeste americano, de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Ao invés de focar no fato deles serem pobres ovelhinhas que eram maltratadas e expulsas de um lado para o outro sem reagir, ele pinta uma figura muito mais realística e mostra os membros da Igreja como seres humanos, que reagiam sim às violências sofridas, muitas vezes de formas violentas também. Afinal, eles eram apenas seres humanos normais. O texto também aborda um período de renascimento religioso liderado por Brigham Young em meados do século XIX. E como a retórica inflamada dos líderes da Igreja, que ensinavam, por exemplo, que certos pecados só poderiam ser perdoados mediante o derramamento de sangue do pecador, influenciaram as atitudes dos membros da Igreja e pode ser listado como uma das causas que levou ao massacre de Mountain Meadows, onde os membros da Igreja assassinaram a sangue frio 120 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Bem, tem sido um prazer realizar esse projeto de colocar em áudio os textos sobre os tópicos do Evangelho, para levar mais conhecimento e informação a você. Mas não acaba por aqui. Nos próximos episódios do canal, iremos entrar mais a fundo e em detalhes sobre tópicos apresentados aqui e muitos outros. Minha intenção é tornar disponível informação de fontes oficiais e ilibadas que hoje não se encontram na língua portuguesa. Creio que minha presença nos grupos de Facebook será diminuída daqui por diante. Por isso gostaria de incentivar você a se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa receber avisos de quando novos vídeos forem postados. E não se esqueça de curtir esse vídeo também e deixar seu comentário. Sem censura, mas com respeito. Um forte abraço e até o próximo episódio de Mormonismo Sem Censura. A paz e a violência entre os membros da Igreja no século XIX. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é alicerçada nos ensinamentos de Jesus Cristo. As virtudes da paz, do amor e do perdão são o ponto central da doutrina e da prática da Igreja. Os membros da Igreja acreditam na declaração do Salvador encontrada no Novo Testamento e no Livro de Mórmon que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nas obras padrão da Igreja, o Senhor ordenou a seus seguidores: renunciai à guerra e proclamai a paz. Os membros da Igreja se esforçam para seguir os conselhos do profeta e rei Benjamim, do Livro de Mórmon, que ensinou que aqueles que são convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo não terão desejo de ferir-se uns aos outros, mas sim de viver em paz. Apesar desses ideais, os primeiros membros da Igreja não obtiveram paz facilmente. Foram perseguidos, na maioria das vezes violentamente, por suas crenças, e tragicamente, em alguns pontos do século XIX, sobretudo no massacre de Mountain Meadows, alguns membros da Igreja participaram de uma violência deplorável contra pessoas que consideravam inimigas. Este texto explora tanto a violência contra os membros da Igreja quanto a violência cometida por eles. Embora o contexto histórico possa ajudar a esclarecer esses atos de violência, isso não os justifica. A perseguição religiosa nas décadas de 1830 e 1840. Nas primeiras 2 décadas depois da organização da Igreja, os membros da Igreja eram frequentemente vítimas de violência. Em 1830, logo depois que Joseph Smith organizou a Igreja em Nova York, ele e os outros membros começaram a se estabelecer em áreas para o oeste, nos estados de Ohio, Missouri e Illinois. Repetidas vezes, os membros da Igreja tentaram edificar Sião em sua comunidade, um lugar onde poderiam adorar a Deus e viver em paz, mas muitas vezes viram suas esperanças despedaçadas ao serem expulsos violentamente. As turbas os expulsaram do condado de Jackson, Missouri, em 1833, do estado do Missouri, em 1839, depois que o governador do estado emitiu uma ordem no final de outubro de 1838 que dizia que os mórmons deveriam ser expulsos do estado ou exterminados, e da cidade de Nauvoo, Illinois, em 1846. Após serem expulsos de Nauvoo, os membros da Igreja empreenderam a difícil jornada através das grandes planícies de Utah. À medida que os membros da Igreja se defrontavam com essas dificuldades, procuravam viver de acordo com as revelações dadas a Joseph Smith,
que os aconselhava a viver sua religião em paz com os vizinhos. Porém, as crenças religiosas e as atividades sociais e econômicas dos membros da igreja não agradavam seus adversários no estado de Ohio, Missouri e Illinois. Eles também se sentiam ameaçados por um número crescente de membros da igreja, o que significava que os mormons cada vez mais poderiam controlar as eleições locais. Esses adversários atacaram os santos, primeiro verbalmente e depois fisicamente. Os líderes da igreja, incluindo Joseph Smith, foram cobertos de piche e penas, espancados e presos injustamente. Outros membros da igreja também foram vítimas de crimes violentos. No incidente mais conhecido, pelo menos 17 homens e rapazes com idades entre 9 e 78 anos foram mortos no massacre de Haun's Mill. Algumas mulheres da igreja foram estupradas ou de algum modo abusadas sexualmente durante as perseguições no Missouri. Justiceiros e turbas destruíram as casas e roubaram propriedades. Muitos oponentes enriqueceram às custas de terras e bens dos membros da igreja. A expulsão do Missouri, envolvendo pelo menos 8.000 membros da igreja, ocorreu durante o inverno, o que aumentou o sofrimento de milhares de refugiados que necessitavam de uma alimentação adequada e de abrigo, e muitas vezes ficavam sujeitos a doenças epidêmicas. Em março de 1839, durante o tempo em que estava preso em Liberty, Missouri, Joseph Smith recebeu relatórios que narravam o sofrimento dos membros da igreja que estavam exilados. Ele exclamou: "Ó Deus, onde estás?" E orou: "Lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus." Depois de serem expulsos do Missouri, os membros da igreja foram inicialmente bem recebidos pelo povo do estado de Illinois e encontraram paz por algum tempo em Nauvoo. Por fim, no entanto, surgiu novamente um conflito com não-membros e com dissidentes da igreja. Apesar da promessa do governador do estado de Illinois de que os irmãos seriam protegidos enquanto estivessem sob custódia, Joseph Smith e seu irmão Hiram foram brutalmente martirizados por uma turba. 18 meses depois, no congelante mês de fevereiro de 1846, o grupo principal de membros da igreja partiu de Nauvoo, sob enorme pressão. Eles se estabeleceram em acampamentos temporários, o que chamamos atualmente de campo de refugiados, nas planícies de Iowa e Nebraska. Estima-se que 1 a cada 12 membros da igreja morreu nesses campos durante o primeiro ano. Alguns idosos e os mais pobres permaneceram em Nauvoo e esperavam unir-se mais tarde ao grupo principal de membros da igreja. Mas em setembro de 1846, uma turba os expulsou violentamente de Nauvoo e profanou o templo. Um não-membro que passou pelo acampamento escreveu: "Amedrontados e limitados pelo frio e calor que se alternavam à medida que os cansativos dias e noites se arrastavam, quase todos eles eram vítimas mutiladas pelas doenças. Não podiam satisfazer os simples desejos dos enfermos. Não tinham pão para acalmar os gritos de fome de seus filhos. A extensão da violência contra um grupo religioso era algo sem precedentes na história dos Estados Unidos." Repetidas vezes, os líderes da igreja e os membros tentaram obter reparação dos governos locais e estaduais. Quando essas reivindicações foram negadas, apelaram sem sucesso para que o governo federal corrigisse os erros anteriores e para obter proteção futura. Durante muito tempo, os membros da igreja lembraram-se das perseguições que sofreram e da recusa das autoridades do governo para protegê-los ou processar quem os atacava. Frequentemente lamentavam que sofriam perseguição religiosa numa terra que pregava a liberdade religiosa. Diante dessa perseguição, alguns membros da igreja, a partir de 1838, começaram a se defender em algumas situações, e às vezes de forma vingativa, por conta própria. A violência e as milícias durante o século XIX nos Estados Unidos. Na sociedade americana do século XIX, a violência nas comunidades era comum e, na maioria das vezes, perdoada. Grande parte da violência cometida contra os membros da igreja fazia parte da tradição americana da época da vigília extrajudicial, na qual os cidadãos se organizavam para fazer justiça com as próprias mãos, quando sentiam que o governo estava agindo de forma opressiva ou ausente. Esses justiceiros geralmente se voltavam contra grupos pequenos ou contra aqueles que consideravam ser criminosos ou marginais. Tais atos às vezes eram incitados pela retórica religiosa. A existência de milícias baseadas na comunidade também contribuiu para essa cultura de justiceiros. O Congresso promulgou uma lei em 1792 que exigia que todo homem fisicamente capaz, entre 18 e 45 anos de idade, deveria pertencer a uma milícia da comunidade. Ao longo do tempo, as milícias transformaram-se na Guarda Nacional,
mas na América Antiga muitas vezes eram descontroladas, perpetravam atos de violência contra pessoas ou grupos que consideravam opositores da comunidade. Nas décadas de 1830 e de 1840, as comunidades dos membros da Igreja de Ohio, Missouri, Illinois e Utah se localizavam nas regiões da fronteira oeste dos Estados Unidos, onde a violência nas comunidades era aprovada. A Guerra Mórmon do Missouri e os Danitas. Os atos isolados de violência cometidos por alguns membros da Igreja, em geral, podem ser vistos como uma subdivisão de um fenômeno mais amplo da violência na fronteira da América do Norte no século XIX. Em 1838, Joseph Smith e outros membros da Igreja fugiram das turbas em Ohio e mudaram-se para o Missouri, onde os membros da Igreja já tinham estabelecido colônias. Joseph Smith sabia que a oposição dos dissidentes da Igreja e de outros antagonistas tinha enfraquecido e acabou por destruir sua comunidade em Kirtland, Ohio, onde apenas 2 anos antes tinha terminado de construir o templo, com grande sacrifício. No verão de 1838, os líderes da Igreja notaram o aumento de ameaças à meta de criar uma comunidade harmoniosa no Missouri. No acampamento de membros da Igreja em Far West, alguns líderes e membros organizaram um grupo paramilitar conhecido como os Danitas, cujo objetivo era defender a comunidade contra os membros da Igreja excomungados, dissidentes e outros residentes do Missouri. Os historiadores geralmente concordam que Joseph Smith aprovava os Danitas, mas que provavelmente não foi informado sobre todos os seus planos e que também não concordaria com todas as suas atividades. Os Danitas intimidavam os dissidentes da Igreja e outros moradores. Por exemplo, aconselharam alguns dissidentes a deixar o condado de Caldwell. Durante o outono de 1838, devido às tensões causadas pela Guerra Mórmon no Missouri, os Danitas aparentemente foram absorvidos pelas milícias, que eram compostas, em grande parte, por membros da Igreja. Essas milícias defrontaram-se com seus adversários no Missouri, o que gerou algumas mortes de ambos os lados. Além disso, os justiceiros mórmons, dentre eles muitos Danitas, invadiram 2 cidades que achavam ser centros de atividades anti-mórmon e queimaram casas e roubaram mercadorias. Embora a existência dos Danitas tenha durado pouco tempo, resultou em um mito muito exagerado sobre uma sociedade secreta de justiceiros mórmons. Como resultado de sua experiência no Missouri, os membros da Igreja criaram uma grande milícia, sancionada pelo Estado, chamada de Legião de Nauvoo, para que pudessem se proteger depois que se mudassem para Illinois. Essa milícia era temida por aqueles que tinham os membros da Igreja como inimigos, mas essa legião evitava ofensas e retaliações. Não respondia nem mesmo diante da crise que aconteceu ao assassinato de Joseph Smith e seu irmão Hiram, em junho de 1844, e nem após o acontecido. Quando o governador de Illinois ordenou que a legião se dissolvesse, os membros da Igreja seguiram a instrução. Violência no território de Utah. Em Utah, a agressão ou retaliação de membros da Igreja contra seus inimigos aconteceu mais frequentemente durante a primeira década de acampamentos, 1847 a 1857. Para muitos, as cicatrizes das antigas perseguições e da jornada até as Montanhas Rochosas estavam ainda latentes. Enquanto tentavam se estabilizar no deserto de Utah, os membros da Igreja enfrentaram conflitos contínuos. Muitos fatores prejudicaram o sucesso do empreendimento dos membros da Igreja em Utah. A tensão com os índios americanos, que tinham sido deslocados pela expansão do acampamento mórmon, a pressão do governo federal dos Estados Unidos, particularmente após o anúncio público do casamento plural em 1852, as reivindicações de terras e uma população em rápida expansão, os líderes da comunidade sentiram uma grande responsabilidade não apenas com respeito ao bem-estar espiritual da Igreja, mas também com a sobrevivência física de seu povo. Muitos desses líderes, inclusive o presidente da Igreja e governador do território, Brigham Young, assumiam simultaneamente papéis eclesiásticos e civis. Relacionamento dos membros da Igreja com os índios americanos. Assim como outros colonizadores de áreas de fronteira, os membros da Igreja ocuparam áreas que já eram ocupadas pelos índios americanos. A trágica história de devastação e aniquilação de muitas tribos indígenas pelas mãos de colonizadores europeus, militares dos Estados Unidos e mecanismos políticos foi bem documentada pelos historiadores. Os colonos, ao longo do século XIX, incluindo alguns membros da Igreja, maltrataram e mataram os índios em vários conflitos, forçando-os a sair das terras e ir para as reservas. Ao contrário da maioria dos outros americanos, os membros da Igreja viam os índios como um povo escolhido.
companheiros israelitas que eram descendentes dos povos do Livro de Mórmon e herdeiros das promessas de Deus. Como presidente da igreja, governador e superintendente territorial de assuntos indígenas, Brigham Young sugeriu uma política de paz para facilitar o acampamento mórmon em áreas onde viviam os índios. Os membros da igreja aprenderam os dialetos indígenas, estabeleceram o comércio, pregaram o evangelho e geralmente procuravam um abrigo com os índios. Essa iniciativa, no entanto, surgiu de modo não uniforme e esporádico. A convivência entre os membros da igreja e os índios tinha o objetivo de ser pacífica e ideal. Às vezes, no entanto, os membros da igreja enfrentavam os índios violentamente. Como essas duas culturas, europeia e indígena norte-americana, não se entendiam muito bem, havia opiniões diferentes sobre o uso e propriedade da terra. Os mórmons, muitas vezes, acusavam os índios de furto. Os índios, entretanto, acreditavam que os mórmons tinham a responsabilidade de compartilhar o cultivo e o gado criado em terras das tribos indígenas. Nas áreas onde os mórmons se estabeleceram, o contato prévio dos indígenas com os europeus consistia principalmente de relações mutuamente benéficas com caçadores e comerciantes, que eram pessoas que passavam pelas propriedades ou que ficavam um curto período de tempo acampadas, mas não se fixavam permanentemente como os mórmons faziam. Esses desentendimentos causaram atritos e violência entre esses povos. No final de 1849, a tensão entre os índios Ute e os mórmons no Vale de Utah aumentou depois que um mórmon matou um índio dessa etnia conhecido como Old Bishop, a quem ele acusou de roubar uma camisa. O mórmon e outros 2 amigos esconderam o corpo da vítima no Rio Provo. Os detalhes do assassinato foram provavelmente retidos, pelo menos inicialmente, por Brigham Young e outros líderes da igreja. Os colonos de Fort Utah, no entanto, informaram que tiveram outras dificuldades com os índios, inclusive sobre o uso de armas de fogo contra os colonos e o roubo de gado e plantação. Brigham Young aconselhou a ter paciência, dizendo-lhes que deveriam proteger suas propriedades, cuidar de seus próprios negócios e deixar que os índios cuidassem dos deles. Não obstante, a tensão aumentou em Fort Utah, em parte porque os mórmons locais recusaram-se a entregar para os Utes os envolvidos no assassinato de Old Bishop ou pagar a indenização por sua morte. No inverno de 1849 e 1850, uma epidemia de sarampo espalhou-se dos colonizadores mórmons até as tribos Utes, o que fez com que muitos índios morressem e aumentasse ainda mais a tensão. Em um conselho de líderes da igreja em Salt Lake City, em 31 de janeiro de 1850, o líder do Fort Utah relatou que as ações e as intenções dos Utes estavam ficando cada vez mais agressivas. Eles dizem que querem caçar nosso gado e conseguir apoio de outros índios para matar-nos. Em resposta, o governador Young autorizou uma campanha contra os Utes. Uma série de batalhas em fevereiro de 1850 resultou na morte de dezenas de Utes e um mórmon. Nesses casos, e em outros, alguns membros da igreja cometeram grande violência contra os povos nativos. Porém, na maior parte do tempo, os membros da igreja tiveram relações mais amigáveis com os índios do que os colonizadores em outras áreas do oeste americano. Brigham Young desfrutava de amizades com vários líderes indígenas americanos e ensinava o seu povo a viver em paz com os índios vizinhos, sempre que possível. Alguns índios até diferenciavam os mormonis, que eles consideravam amigáveis, dos outros colonizadores americanos, que eram conhecidos como Mericats. A Guerra de Utah e a Reforma. Em meados da década de 1850, uma reforma na igreja e a tensão entre os membros da igreja e o governo federal dos Estados Unidos contribuíram para um assédio mental e renovou a sensação de perseguição que levou a vários episódios de violência por membros da igreja. Preocupado com o estado de complacência espiritual, Brigham Young e outros líderes da igreja fizeram uma série de discursos em que chamavam os membros da igreja ao arrependimento e para que renovassem seus compromissos espirituais. Muitos testificaram que eles se tornaram pessoas melhores por causa dessa reforma. Os americanos do século XIX estavam acostumados com a linguagem violenta, tanto religiosa quanto outra. Ao longo do século, os reavivadores usavam imagens violentas para incentivar os que não eram convertidos a arrependerem-se e exortar os que estavam desviados. Às vezes, durante a reforma, o presidente Young e seu conselheiro Jedediah M. Grant e outros líderes usavam uma retórica inflamada ao pregar, advertindo o povo contra os males de se afastar ou se opor à igreja. Com base em passagens bíblicas, principalmente do Velho Testamento, os líderes ensinavam que alguns pecados eram tão graves que o sangue do agressor teria que ser derramado para receber o perdão. Tais pregações levaram a crescente tensão
entre os membros da igreja e os poucos não-mormons de Utah, incluindo os funcionários designados pelo governo federal. No início de 1857, o presidente dos Estados Unidos, James Buchanan, recebeu relatórios de alguns dos funcionários federais alegando que o governador Young e os membros da igreja em Utah estavam se rebelando contra a autoridade do governo federal. Uma declaração agressiva escrita pelo Poder Legislativo de Utah ao governo federal convenceu os oficiais federais de que os relatórios eram verdadeiros. O presidente Buchanan decidiu substituir Brigham Young como governador e enviou um exército para Utah para acompanhar sua substituição. Isso ficou conhecido como a Guerra de Utah. Os membros da igreja temiam que o exército que se aproximava, cerca de 1.500 soldados, com mais por vir, repetiria as depredações do Missouri e de Illinois, tiraria novamente os membros da igreja de seus lares. Além disso, Parley P. Pratt, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, foi assassinado no Arkansas, em maio de 1857. Notícias do assassinato, bem como os relatórios de jornais do leste dos Estados Unidos que festejavam o crime, chegaram a Utah no final de junho de 1857. Conforme esses acontecimentos se desenrolavam, Brigham Young declarou lei marcial no território, ordenou que os missionários e colonizadores que estavam em áreas distantes dos Estados Unidos voltassem para Utah e liderou os preparativos para resistir ao exército. Os discursos desafiadores dados pelo presidente Young e por outros líderes da igreja, combinados com a chegada iminente do exército, ajudaram a criar um ambiente de medo e desconfiança em Utah. O massacre de Mountain Meadows. No auge dessa tensão, no início de setembro de 1857, um ramo da milícia territorial do sul de Utah, composto exclusivamente por mormons, juntamente com alguns índios que foram recrutados, sitiou uma caravana de carroções dos imigrantes do Arkansas em viagem para a Califórnia. Quando a caravana viajou de Salt Lake City para o sul, os imigrantes se enfrentaram verbalmente com os mormons locais, sobre onde eles poderiam deixar pastar seus animais. Alguns dos membros da caravana ficaram frustrados porque tinham dificuldade de comprar cereais e outros suprimentos necessários de colonos locais, os quais tinham sido instruídos a guardar seus grãos durante a guerra. Sentindo-se lesados, alguns dos imigrantes ameaçaram unir-se às tropas na luta contra os membros da igreja. Embora alguns membros da igreja tenham ignorado tais ameaças, outros membros e líderes locais da igreja em Cedar City, Utah, encorajaram a violência. Isaac C. Haight, um presidente de estaca e líder da milícia, enviou John D. Lee, um líder da milícia, para liderar um ataque contra a companhia de emigrantes. Quando o presidente relatou o plano para o seu conselho, outros líderes se opuseram e pediram que ele cancelasse o ataque e, em vez disso, enviasse um mensageiro a Brigham Young, em Salt Lake, para pedir orientação. Mas os homens que Isaac C. Haight havia enviado para atacar os imigrantes executaram os planos, antes de receberem a ordem de não atacar. Os imigrantes revidaram e iniciaram o cerco. Ao longo dos dias seguintes, a situação ficou muito tensa, e a milícia Mormon planejou e executou um grande massacre. Eles atraíram os imigrantes para longe de seus carroções, com uma bandeira de trégua falsa, e auxiliados por índios Paiute que tinham recrutado, os abateram. Entre o primeiro ataque e a matança final, o massacre destruiu a vida de 120 homens, mulheres e crianças, em um vale conhecido como Mountain Meadows. Somente as crianças pequenas, que acreditavam ser muito jovens para conseguirem dizer o que havia acontecido, foram poupadas. O mensageiro voltou 2 dias depois do massacre. Ele carregava uma carta de Brigham Young que dizia que os líderes locais não deveriam se intrometer com os imigrantes e que deveriam permitir-lhes passar pelo sul de Utah. A milícia tentou acobertar o crime, colocando toda a culpa nos índios Paiute locais, alguns dos quais também eram membros da igreja. 2 membros da igreja, por fim, foram excomungados pela participação no massacre, e um tribunal do júri que incluía os membros da igreja acusou oficialmente 9 homens. Somente um participante, John D. Lee, foi condenado e executado pelo crime, o que aumentou as alegações falsas de que o massacre havia sido ordenado por Brigham Young. Nos últimos anos, a igreja tem feito todos os esforços para conhecer o máximo possível sobre o massacre. No início de 2000, historiadores do Departamento de História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias começaram a vasculhar os arquivos nos Estados Unidos para obter registros históricos. Todos os registros da igreja sobre o massacre também foram disponibilizados para exames minuciosos. Em um livro publicado pela Oxford University Press em 2008, os autores Ronald W. Walker, Richard E. Turley Jr. e Glenn M. Leonard concluíram que, embora as pregações excessivas sobre os forasteiros feitas por Brigham Young, George A. Smith
e outros líderes tenham contribuído para um clima de hostilidade, o presidente Young não ordenou o massacre. Em vez disso, confrontos verbais entre pessoas do comboio de carroções e colonizadores do sul de Utah criaram um grande alarme, particularmente no contexto da Guerra de Utah e de outros eventos adversários. Uma série de decisões trágicas tomadas pelos líderes locais da igreja, que também possuíam cargos de liderança nas organizações cívicas e milicianas do sul de Utah, levaram ao massacre. Além do massacre de Mountain Meadows, alguns membros da igreja cometeram atos de violência ilegais, especialmente na década de 1850, quando o medo e a tensão eram comuns no território de Utah. A retórica inflamada dos líderes da igreja em relação aos dissidentes poderia ter levado esses mormons a acreditar que tais ações eram justificadas. Os culpados desses crimes não eram geralmente punidos. Mesmo assim, muitas alegações de violência são infundadas, e escritores anti-mormons culpam os líderes da igreja por muitas mortes suspeitas e crimes não solucionados em Utah naquela época. Conclusão: muitas pessoas no século XIX injustamente qualificaram os membros da igreja como um povo violento. A grande maioria dos membros da igreja, tanto no século XIX como hoje em dia, vive pacificamente em sua vizinhança, com seus familiares e procura manter a paz nas comunidades onde vive. Os viajantes no século XIX frequentemente observavam a paz e a ordem que prevaleciam nas comunidades mormons de Utah e em outros lugares. Não obstante, as ações de alguns membros da igreja causaram morte e lesões, causaram desgaste nos relacionamentos com as comunidades e abalaram a percepção de que os mormons são pessoas de paz. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias condena as ações e as palavras violentas e confirma seu compromisso de promover a paz no mundo inteiro. Falando sobre o massacre de Mountain Meadows, o elder Henry B. Eyring, que na ocasião servia como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: "O Evangelho de Jesus Cristo que professamos abomina o assassinato a sangue frio de homens, mulheres e crianças. De fato, ele advoga a paz e o perdão. O que foi feito muito tempo atrás por membros da nossa igreja representa um afastamento terrível e indesculpável dos ensinamentos da conduta cristã." Ao longo da história da igreja, os líderes da igreja ensinaram que o caminho do discipulado cristão é um caminho de paz. O elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, associou a fé dos membros da igreja em Jesus Cristo à busca pelo amor ao próximo e pela paz com todas as pessoas. A esperança do mundo é o príncipe da paz. Agora, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que o Senhor espera de nós? Como igreja, precisamos renunciar à guerra e proclamar a paz. Como indivíduos, devemos seguir as coisas que servem para a paz. Devemos individualmente ser pacificadores. Se você gostaria de ver mais vídeos como este, clique em um dos ícones que aparece agora em sua tela ou visite o canal Mormonismo Sem Censura. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa receber notificações quando novos vídeos forem postados.